Hoje estou aqui para dar uma dica, mas é na área da educação. Hoje eu quero falar sobre alfabetização e letramento. Por muito tempo temos falado sobre alfabetização, sobre alfabetizado e analfabetos, mas não temos falado sobre pessoas letradas. Sempre tivemos para nós que aquelas pessoas que sabem ler e escrever e interpretar textos são pessoas alfabetizadas. Certo ou errado? Certo. E as pessoas que sabem escrever o nome? Essas pessoas são alfabetizadas? Não. Essas pessoas não são alfabetizadas. Essas pessoas são inclusive analfabetas. Certo? Tecnicamente falando, é isso que acontece. Poderíamos falar agora do letramento. O que é o sujeito letrado? Bom, o próprio termo letramento é um termo que não faz parte do nosso vocabulário. A nossa semântica, inclusive. Esse termo vem da língua inglesa, de literacy, e se transformou em letramento. E ele foi adaptado ao nosso vocabulário, assim como outras palavras americanas ou estrangeirismos foram colocados na nossa língua formal, de forma adaptada, é verdade. Letrado é o sujeito que consegue ler e escrever e, inclusive, produzir consequências econômicas, sociais, políticas, dentro de um contexto, dentro de um grupo. Esse é o sujeito letrado. Mas tem uma pergunta que é recorrente. O sujeito letrado, ele necessariamente é alfabetizado? Não, não necessariamente. Esse sujeito pode ser letrado e não ser alfabetizado. Bom, mas então quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que possuem conhecimento empírico, histórico, decorrente das suas vivências e que conseguem produzir, através de outros mecanismos e através de outras pessoas, situações que são relevantes. Por exemplo, conseguem contar histórias, conseguem produzir textos, usando outras pessoas para que façam isso para ele, e conseguem então produzir consequências sociais, econômicas, políticas dentro de um determinado contexto. Então ela é uma pessoa letrada, porém não é alfabetizada. É muito contraditório isso, né? Inclusive existem duas correntes que discutem esse assunto, mas é uma teoria bastante aceita, certo? Então, vimos aí que o sujeito alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever e interpretar textos. Interpretar grafemas e fonemas, transformar grafemas em fonemas. Consegue produzir a leitura e a escrita. Já o sujeito letrado é um sujeito, então, que tem uma gama de fatores que fazem com que ele produza, além de ler e escrever, situações que modificam um determinado contexto dentro de uma sociedade. Esta é a dica. Espero que tenha contribuído para tirar dúvidas a respeito do que é o sujeito alfabetizado e o que é o sujeito letrado. Boa noite.